Fala galera, tudo bom com vocês? E estamos de volta para mais um episódio do Pode Casar USA, o seu podcast de relacionamentos. E primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade, tá bom? Enfim, nós passamos esse tempinho aí longe das câmeras, nós estávamos muito gripados, foi uma gripe severa e enfim, nós ficamos de cama e tudo, sem condições de gravar, tá bom? Mas a gente está de volta a todo vapor e eu tô muito feliz por isso. Né? E aí, pessoal, como vocês estão? Estava morrendo de saudade de vocês também. A gente passou na alegria e na doença esses dias, Sim. né? Cara, e foi tão doido porque o Natan ficou doente primeiro, né, marido? Uhum. E aí ele foi, aí eu fui, cuidei dele, e aí eu falei, eu acho que eu tô bem, não vou pegar não. Quando veio eu fiquei doente. Aí 2 doentes em casa, cara, foi fogo. Foi difícil. E aí eu falei, quem vai cuidar de mim agora, né? Chorei, queria minha mãe aqui. Mas não tem como, né? Tem que viver a vida de adulto e fazer a própria sopa, tomar o próprio remédio e se precisar ir você sozinho pro médico. É isso aí. E antes de começarmos aqui, de entrar na pauta, eu queria pedir para que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais, né? No Instagram e no Facebook, lá é podcasar.usa, tá? E também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente postar por aqui e compartilhe esse vídeo com os 10 melhores amigos aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, muito, muito legal assim, mas é polêmico. E aí, pessoal, o assunto de hoje é moradia compartilhada. O que vocês acham disso? E aí, concorda, não concorda? Concorda, não concorda? Acha que tem que abrir, tem exceções, não tem? O que vocês pensam a respeito disso, né? Vou começar com a gente, com as nossas experiências, né, marido? Sim. Quando a gente casou, eu e o Natan, a gente precisou Sim, passar um período na casa da minha mãe. Foi muito bom, porque era a casa da minha mãe, meu lar, Sim. Com todo mundo lá. Mas, cara, quando a gente fala que quem casa quer casa, né? Então, o mais rápido que a gente conseguiu, a gente entrou no nosso apartamento. A outra época também que a gente precisou foi quando a gente saiu do Brasil, a gente alugamos nosso apartamento e precisamos ficar mais uns 20 dias na minha mãe, que eu acho que esse período foi um pouco mais difícil, né, amor? Porque a gente já tinha a nossa rotina de casado, quase um ano lá, então, pra gente sair do nosso apartamento e ficar lá um tempo, não foi ok, porque foi curto, né, mas... Sim, mas foi mais difícil do que a primeira vez, sim. E também da outra experiência foi morar aqui de um roommate, né? Isso, nós tivemos 3 experiências. No começo do casamento, nós ficamos na casa da minha sogra por 30 dias, né? Um mês até o nosso apartamento ficar pronto. Depois, para vir para cá, foram 20 dias. E quando nós chegamos aqui, foi o período mais longo que nós ficamos. Nós moramos na casa do meu amigo por 2 meses, mas nós vamos explicar isso para vocês no decorrer aqui do podcast, né? Então assim, a ideia de hoje a gente vai trazer umas formas de moradia compartilhada aí, e vamos dando dica, ideias e etc, sabe? Coisas para vocês refletirem, né, marido? Para vocês ficarem atentos, se uma hora vocês precisarem abrir a porta da casa de vocês, abrir ou não abrir. Então, fica aí até o final que tem muito papo para vocês. Sim, tem muita coisa boa. O primeiro ponto aqui que a gente destacou foi morar no quintal dos pais. Esse assunto é engraçado, né? Porque quando eu e Natan a gente casou... Não, mentira, antes. Antes de casar, a gente tava namorando, né? O Natan veio com essa ideia.
Ai, nega, vamos construir aqui na casa da minha mãe, a gente monta uma sala, uma cozinha, um quarto, a gente consegue viver a nossa vida a 10 mil reais, a gente consegue fazer isso, né? E aí, quando ele me falou isso, eu olhei assim, eu falei, eu acho que a gente consegue esperar um pouquinho, né, amor? Uhum. Porque, assim, amo a minha sogra, mas na minha cabeça eu falo, cara, eu acho que quem casa, de novo, quer seu lugar e começar a vida morando compartilhado, né? Não era o meu sonho de princesa. Sim, e eu já vou falar mais rasgado mesmo. Não é a forma ideal, tá bom? Muitas vezes a gente sabe que é comum, principalmente no Brasil, né? Mas não é a forma ideal. Enfim, quando você mora no quintal dos pais, isso traz ali algumas situações que não deveriam ser comuns no casamento. Por exemplo, se você vai sair ali, aí, sei lá, seus pais estão em casa, ou seus irmãos, seja lá quem for, tá saindo? Ah, sim, tá indo pra onde? Pô, cara, não tenho que justificar, né? Enfim. Tem um outro caso também, você tá falando, às vezes vamos supor, o casal é recente, quer receber alguém uma visita, de fora. Isso. Aí, às vezes, ok, eu vou receber uns amigos, vou pedir uma comida especial, mas meus pais estão ali, moram no quintal, então tem que chamar toda hora todo mundo. Um outro problema, né? Levantado aí. Exato, assim, são situações, né? Então, o que eu digo, se for necessário, tem que ser breve, na minha opinião. Sim. É porque eu falo que os pais, né, eles sempre vão fazer isso na melhor da intenção. Eles sempre querem ajudar. Mas, às vezes, esse tipo de ajuda tanto atrapalha vocês como atrapalha eles, sabe? Que eu falo que o casal precisa é de privacidade. Então, se você é uma situação que você vai perder a sua privacidade e tirar a privacidade da outra pessoa, é um caso a ser pensado, sabe? Às vezes você estender ali, ok, posso casar daqui, quero casar. Para eu casar agora, eu tenho que morar no quintal dos meus pais. Para eu ter a minha casa ou morar num aluguel, etc., eu tenho que esperar um ano. Espera um ano, vai ser muito mais... Vai ser uma situação muito melhor. Melhor, sim. Uma das coisas que a gente observa, né, marido, né? É isso, sabe? A gente já ouviu casos, assim, uma das outras coisas que a gente fala que é a perda da liberdade, né? É um exemplo, né? Você mora ali compartilhado com seus pais. Às vezes você tá no seu momento lá com o seu marido, assistindo um filme, eu tenho um tempo de vocês, a mãe bate lá, ô filha, me arruma um ovo, ou me arruma uma xícara de açúcar. Ou às vezes, vamos por, mora lá no quintal da sogra. O filho fica nesse impasse entre ser filho e ser esposo. Então, às vezes, filhinho, fiz a comida que você gosta, desce aqui para comer. E a mulher estava cozinhando. Então, eu acho que pode ser uma situação desgastante. Então, se você puder evitar, né, isso, e no começo, né, que eu falo que você pensar no começo, você evita muita coisa. Então, cara, pensar antes vale muito a pena, sabe? Porque às vezes a gente na emoção, no amor e isso, aí você toma uma decisão dessa e aí depois acaba sofrendo as consequências futuramente, né? Sim. Ninguém quer brigar com a sogra, ninguém quer ficar de cara virada para ninguém, mas às vezes é o que acontece se você estiver vivendo um caso desse, então, assim, corra para solucionar. Sem falar que, assim, por exemplo, se você tem filhos e mora no quintal, e também vai ter outras situações aqui, mas se você mora no quintal ali, aí você tem filhos, daqui a pouco, o que acontece? O casal quer ter um momento, já joga a criança para os avós cuidarem, né? Por exemplo, isso. A criança acaba que os pais tiram um pouco daquela responsabilidade dos pais, talvez de pagar uma babá, de, sei lá, dar um jeito, né? Porque pai é que tem que se virar.
Aí você, olha o neném aqui pra mim. Tá bom, olho hoje. Olha o neném aqui pra mim, pra eu trabalhar. Tá bom, olho. Olha aqui o neném pra eu sair com o fulano ou com a minha esposa aqui. Tá bom, olho. Porque os avó e avô, eles amam cuidar de neto, cara. Eles, né, os de antigamente batia na gente, mas no neto não pode bater, não. Hoje não mais. Enfim, então e também tem outras questões, por exemplo, acaba que interfere na educação do seu filho. Muitas vezes você quer, por exemplo, não vou dar doce pro Joãozinho aqui, tá bom, quando ele vai na casa da vovó, tá cheio de doce lá pra ele. Outra coisa também que a gente sabe, né, que uma das coisas que limita, eu acredito que é essa área da comunicação, né? Às vezes você quer conversar com seu esposo, ou às vezes vocês estão no meio de uma discussão, só que às vezes vocês não podem ser 100% vocês ou fazer da forma que vocês gostariam, porque tem uma terceira pessoa ouvindo e às vezes pode até lá se meter, né? Que eu já vi casos, gente, na minha família isso já aconteceu, de interferir na educação, ou às vezes você ouve uma discussão, às vezes você quer se meter ou fica ouvindo ou fica desconfortável. Então, eu acredito que esses casos podem ser super evitados se você pensar antes, às vezes dizer um não, né? Os pais dizerem um não, ou você esperar um pouco mais de tempo, sabe? A gente sabe que começar uma vida a dois não é fácil, requer muito esforço e é muito custoso financeiramente falando. Mas às vezes vale muito a pena você esperar um pouco mais e desfrutar dessa vida a dois, né, marido, com um pouco mais de tranquilidade. Sim. E eu quero falar aqui porque a gente já dependeu, né, como a gente falou aqui já, por exemplo, a gente morou na minha sogra, quando veio pra cá morou com meu amigo, tudo. Então, não quero parecer hipócrita, né? O cara dependeu de ajuda e hoje critica. Não é isso, gente. O que eu critico não é a ajuda em si. É só a questão de repente, isso não ter fim, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui, basicamente, se você precisar, utilize, né? Se utilize dessa ajuda, mas tenha bom senso, né? Você falou num ponto muito legal, né? O que a gente tá falando? A gente tá falando porque a gente já precisou viver dessa forma. Então, a gente tem conhecimento de causa. Sim. E aí, se tiver alguma outra dúvida de como foi, manda lá no direct que a gente responde. Isso. Um outro ponto que a gente destacou aqui também foi de roommate, né? O que é o roommate? É muito comum aqui nos Estados Unidos as pessoas que têm casas com mais de um quarto e são solteiras, elas alugam esses quartos excedentes ou para fazer renda extra ou para diminuir os custos de vida. Por exemplo, se eu fosse solteiro, alugar uma casa e aí a casa tem 3 quartos, então eu alugaria outros 2 quartos, dividiria o valor do aluguel entre nós 3 e todo mundo ia pagar menos, né? Basicamente é assim. Lembrando que, qual a diferença aqui do roommate? Normalmente são pessoas estranhas. Sim. Ou amigos, né? Vamos supor, tem eu, meu amigo, um outro amigo. Tudo bem. Mas normalmente são pessoas que às vezes nem se conhecem mesmo. Outra coisa do roommate, né, é que as regras são bem claras. Você pode usar a cozinha, você pode usar a lavanderia, o seu espaço é o seu quarto, você cuida do seu quarto, da limpeza e da organização do seu quarto, o valor do aluguel é esse, você paga tal dia e normalmente isso é bem muito especificado, sabe? E uma das coisas que a gente fala e vê muito aqui, às vezes são famílias que precisam viver nesse módulo aí de moradia compartilhada, né, marido? O que você tem a dizer isso? Você apoia, não apoia, concorda, não concorda? O que você diz?
Para os solteiros eu super concordo, assim, acho que é muito bom, muito benéfico, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque você tem a questão da diminuição do custo de vida, né? E além do que, por exemplo, se você é roommate de um americano ou de pessoas de outras nacionalidades, você vai aprender o inglês de uma forma muito mais acelerada, né? Mas para casais eu não indico. Nós, como a Sabrina falou no começo aí do podcast, nós quando chegamos aqui, nós vivemos dessa forma. Sim. Na casa do nosso amigo lá. E foi assim, foi uma experiência muito legal para nós. O Felipe já me conhecia de longa data, enfim, nós dividimos as contas, tudo lá por igual, foi muito tranquilo. Foi tranquilo, assim, na minha parte, né? É que nem eu sei que essa modalidade já não se encaixa pra mim. Porque eu sou dona de casa, cara. Então, eu cheguei lá na casa do Felipe, né? E aí passou uns 5 dias, a casa já estava sendo... A rotina da casa já tinha estabelecido. A louça tem que estar lavada, o armário organizado, as compras tem que ter lugar. Então, assim, eu sou uma pessoa que não dá certo, porque eu quero que a casa funcione de acordo com a minha forma de organização. Então, para um perfil como eu não dou certo. Então, eu falei pro Nathan, Nathan, ok que a gente precisa morar dessa forma assim agora, mas pra mim não dá certo. Eu não acho legal mandar na casa dos outros, porque isso é instintivo. Sim. E aí, cara, até quando a gente morava com ele falou, vamos alugar uma casa maior, a gente mora todo mundo junto. Aí eu falei assim, amor, eu acho que não vai funcionar, porque eu vou querer que a banda toque do meu jeito. Eu prefiro ter o nosso canto, e foi isso que a gente escolheu, né? Foi muito, realmente, a gente foi muito bem recebido, mas pra mim, essa modalidade não se encaixa. Então, eu preciso de um lugar para falar que é meu. Assim, como eu disse, né? Tem que ser feito, né, de uma forma o mais breve possível e tudo sendo deixado muito claro por ambas as partes. Eu acho que não há muito problema, desde que seja tudo muito bem estabelecido, muito bem especificado, e você, eu digo, se for um casal, né, o mais breve possível, especialmente quando há crianças. A gente até conhece casais que viveram dessa forma com criança e foi problemático, tipo, a dona da casa lá tinha filho, mas ela não queria que o filho dessas pessoas brincasse com os brinquedos do filho dela, enfim, foi muito problemático, chata, desconfortável, sabe? Isso. Eu acredito que para os dois, né, quando você... no caso de roommate, não, a pessoa já concorda em viver dessa forma, né? Sim. Mas sempre vai ter um probleminho, um atritinho, sabe? Às vezes a pessoa que tá ali é até legal, só que às vezes você, por conviver junto ou precisar conviver junto, você acaba gerando esses tipos de atrito que com planejamento poderia ser evitado, né? Então, assim, essa parte de roommate aí que a gente falou, então a gente vê muitos casais que moram, né? Eu falo que acontece a mesma coisa. Você vai ficar limitado na sua privacidade, você vai ficar limitado na sua comunicação, em família e etc, sabe? E aí eu acredito que você pode salvar dinheiro, mas aí eu acho que é uma conversa que o casal tem que ter e ver o que é importante para os dois, né? No momento. Eu acho até que a balança fica um pouco desproporcional, né? Se você for olhar dessa forma. Mas tudo são prioridades, como eu disse aqui. Se é por um curto período, ok, vamos fazer isso em prol de um objetivo maior, né? Porque simplesmente fazer por fazer assim, não concordo, não acho que é benéfico para a relação e é isso. Uma coisa que tem que tomar cuidado também, eu acho que em todas que a gente vai
falar, né? Essa questão de você se acostumar, sabe? Porque às vezes no começo pode ser incômodo, mas daqui a pouco você acostuma com aquela situação e aí eu acho que você vai acabando se perdendo, né? A vida do casal vai se perdendo, a área da intimidade vai se perdendo, o casal vai ficando cada vez mais sem privacidade e daqui a pouco são dois amigos vivendo na casa, né? Então, exatamente. Não é o que a gente recomenda. A gente fala isso porque como um alerta, sabe? Sim. E somos seres humanos, né? Nós somos cheios de falhas. Então, quanto menos oportunidade você der a gente fala, né? Sopa pro azar, é melhor. Vai ser melhor para a sua relação, para a sua convivência, principalmente com seus amigos, com a sua família, com todo mundo ali, né? Então... Outra coisa que modalidade de moradia compartilhada é a respeito de você trazer alguém para morar dentro da sua casa sem ser nesse contrato de roommate que existe aqui, né? Então, quando nesses casos de trazer alguém para morar na sua casa, a gente fala sobre pessoas que têm uma relação afetiva, às vezes seus pais, às vezes seus irmãos, primos, o que for necessário, né? E aí, o que você acha disso, de trazer alguém e colocar dentro da sua casa, marido? Se for um caso de necessidade, eu concordo, mas tem que ser realmente um caso de necessidade. Sei lá, ficou inválido, tá, sei lá, com algum tipo de doença, sei lá, Alzheimer, enfim. Num caso como esse, eu acho que é válido, mas no Brasil, principalmente, a gente tem esse problema, né? Por exemplo, sei lá, os pais estão mais idosos, aí um dos dois faleceu, aí para não deixar o outro sozinho ali, não, vamos trazer aqui para casa. Cara, eu acho assim, é válido também, mas tem que ser por um curto período, porque a pessoa, primeiro, ela precisa se recompor do baque emocional ali, e segundo, o casal precisa ter a vida particular dele ali. Quando você coloca alguém dentro da sua casa, isso é muito danoso para a relação no sentido do quê? Por exemplo, vai chegar minha mãe na minha casa, né? Num primeiro momento ela vai entender ali mais ou menos a rotina da casa, só que eu, a nega, a gente trabalha fora, então daqui a pouco a minha mãe vai começar a ditar a rotina da casa ali. Ela que vai fazer a comida, ela que vai lavar a roupa, ela vai praticamente vir a sua empregada, né? E sem falar que, num caso como esse, se você tem filho, aí o teu filho, ela já vira babá do teu filho também. E é muito bom você ter alguém que você pode confiar, né, para cuidar do teu filho. Mas por outro lado, você tem alguém que você pode confiar, mas que vai fazer tudo que a criança quer. A criança vira o rei da casa ali. E isso normalmente é assim. Sei lá, você vai comer aqui o docinho só depois de almoçar. A criança não comeu nada, vovó dá o docinho do mesmo jeito. Isso é um exemplo, né, marido, que a gente ouve e vê que acontece, né? Sim, muito. Principalmente na internet. E essa questão de você falar da outra pessoa começar a controlar, né? Isso acontece com muitas pessoas, que você abre a sua casa para alguém em necessidade e daqui a pouco você não reconhece mais a sua casa. Parece que você não é mais o dono daquilo, sabe? Então, eu acho que é uma situação, nesses casos, desconfortável para ambos os lados, sabe? De você precisar de uma ajuda, precisar morar com alguém. Os dois ficam sem privacidade, os dois ficam limitados em tudo, sabe? Isso. E essa relação, a tendência, sabe, é não avançar, sabe? Não ser legal. Então, acho que nessa situação de você morar junto, precisa ter, eu vou dizer, regras claras, né? E quando você for trazer esse indivíduo para dentro da sua casa, acho que tem que ter uma conversa
muito séria e impor limites, né? Porque eu falo que normalmente quando isso acontece, você tem relação afetiva. Ah, eu não quero magoar essa pessoa. Se eu falar alguma coisa, ela vai ficar chateada. Aí daqui a pouco, às vezes, tá os dois chateados num canto, cada um no seu quarto, as pessoas sem se falar por causa de coisas que não foram bem acertadas anteriormente. Então, uma das coisas que eu acredito que é um cuidado para se ter, né? Sim, com certeza. Porque ter essas conversas, né? Essa questão de morar na mesma casa e morar no fundo do quintal, assim, é muito parecido, né? Eu acho até que com um agravante aqui nessa questão de morar na mesma casa. Porque, querendo ou não, quando você mora no fundo, ainda assim você tem a sua casa, o seu espaço ali que você consegue, de certa forma, delimitar. Morando na mesma casa, é inevitável que a outra pessoa comece a fazer parte do seu relacionamento. Por exemplo, você vai ter uma discussão ali com o teu cônjuge, a outra pessoa tá ouvindo. Aí no outro dia, se você sai para trabalhar, a pessoa senta lá com o teu cônjuge e pode ser que ela dê um conselho muito bom pro teu cônjuge. Mas pode ser que não, entendeu? Principalmente, eu vou falar aqui, principalmente as mães de homens, porque a mãe do homem, ela é meio protetora, né? Então ela, acho assim, na cabeça dela, pensa, o que essa mulher tá, né, falando com meu filho desse jeito? E daí começa envenenar. Não estou dizendo que é uma regra, né? Isso que não estou também generalizando aqui, mas acontece. São coisas que acontecem. É muito difícil você ver casos assim que você trouxe alguém para morar dentro da sua casa que foi super tranquilo, sabe? A mãe da mulher já tende mais a ficar do lado do marido, porque ela sabe a filha que tem, né? Não achei engraçado. Brincadeira, gente. Mas normalmente a minha fica sempre do seu lado. Sim, ela sabe a filha que tem. Natan. Gente, então assim, cara, o que a gente fala, né, a respeito disso? Eu acredito que tem que ser evitado ao máximo. Sim. Né? Se você quer ter um casamento duradouro, um casamento onde você tenha a sua privacidade, sua liberdade com a sua família, com seu esposo, que você possa se comunicar e se expressar livremente, sabe? Tem que ter o seu espaço. Terceiras pessoas, às vezes, pode ser bem-vinda, mas por um período muito curto, sabe? Porque eu acredito que, mano, a família é um núcleo que precisa ser cuidado e zelado, sabe? Às vezes, é que nem eu falo, você vai ajudar alguém e acaba que a sua ajuda acaba te prejudicando, sabe? Você dá a mão aqui e acaba se prejudicando no caminho. Então, uma das dicas que a gente dá, né, é que na hora que você for ajudar, a gente sabe o quanto que a emoção conta nessa hora, sabe? Mas usa a razão, pensa a longo prazo, pensa se você vai estar disposta a viver essa situação por um longo período. Às vezes a ajuda que você pode dar para essa pessoa fora da sua casa vai te custar muito menos do que colocando a pessoa dentro da casa, né? Sim, sim. E outra coisa, né? Eu acho que a comunicação é a chave de tudo aqui, em todos esses módulos. Desde que as coisas sejam claras, você vai ter muito menos chance de problema ali, sabe? Então, e também uma coisa que afeta principalmente a nós brasileiros aqui é o quê? A dificuldade de falar não, né? Nós temos essa dificuldade para tudo. Me empresta um dinheiro? Não. Eu, particularmente, percebo muito essa dificuldade. Vamos em tal lugar? Às vezes você nem quer ir, mas você fala, vamos lá, vai. A gente acha que isso está ligado, sei lá, a um sentimento, né? Se eu não for, vou magoar essa pessoa aqui. Não, aqui os americanos, por exemplo, se ele não quer ir, ele já fala, não, eu tenho outros planos, ou não vai dar e pronto.
entendeu? É um não curto, né? Sim, o não é a resposta completa, né? Enfim. E outra coisa também que eu percebo é assim, não ter medo, não tenha medo de ser o vilão, porque quando você não puder estender a mão da forma que a pessoa quer que você estenda, você vai se tornar o vilão, naturalmente. É muito. E assim, como que você se blinda quanto a isso? Não dando muito ouvido às opiniões alheias, entendeu? Eu acho que quem tá do outro lado, a gente tá falando quem recebe, mas quem pede ajuda, né? Vamos pensar desse lado. Cara, se você chegar nesse limite de precisar pedir ajuda, né? Uma coisa que a gente sempre fala, cara, estabeleça um prazo. Sabe? Ok, olha, eu preciso de ajuda de você por 15 dias, por um mês. E cumpra isso, sabe, cara? A gente não... Ninguém quer ser um peso na vida de ninguém, sabe? E eu acredito que esses tipos de ajuda, né? Ou de compartilhamento de moradia, precisa ter um tempo determinado. Isso. A gente vê muitos casos, principalmente quando você faz um puxadinho na casa dos pais. É por 2 anos. As pessoas esquecem se acomodam, né, primeiro, esquece do planejamento que tinha, aí daqui a pouco você ficou 10 anos, 15 anos, não resolveu sua vida, não comprou sua casa, não fez o que você queria, mas se acomodou vivendo ali numa situação, tipo, vamos dizer que não é a situação mais confortável do mundo, mas que nem eu falei, a gente se acostuma com muita facilidade. Então, se você tem um plano, cara, siga o plano, sabe? Que realmente seja temporário. A gente fala moradia compartilhada em todas as modalidades. Precisa ser temporário. Todo mundo precisa da sua privacidade, todo mundo precisa se expor livremente dentro do espaço que tem, sabe? E a gente sabe que terceiras pessoas dentro disso não são bem-vindas. Sim, é a realidade. Ela falou tudo agora, galera. Fiquei até sem palavras. Gente, eu acredito que a gente esteja indo para o final, né, marido? Sim. Essa é a mensagem de hoje. Então, se você está numa situação aí, que tem alguém aí na sua casa que já passou do prazo, sentar e conversar e falar, olha, até aqui eu consegui, a partir de agora não consigo. Vamos pensar num próximo passo, num próximo caminho que você pode ter, porque às vezes você vai ajudar alguém e destrói sua família. E eu acredito que a gente está aqui para preservar a família, preservar o núcleo familiar. É isso, para isso que a gente está aqui. Sim. E se uma hora você for uma pessoa que recebeu o pedido de ajuda, sabe? Pensar um pouco com a razão. Essa é a nossa dica de hoje. Pense com a razão. Às vezes a gente vai com a emoção, fala, não vou deixar ninguém na rua, não vou deixar de ajudar, não vou. Só que às vezes você ajudar da sua casa a pessoa fora dali pode ser um benefício te dá muito menos dor de cabeça do que você pegar o problema e abraçar. Exatamente. Se o problema não é seu, simplesmente não abrace. É isso aí. Você ajuda da forma que você puder e não necessariamente da forma que a pessoa quer. São duas coisas totalmente diferentes. Principalmente aqui, né? A gente vê muitos casos, vamos supor, que nem quando a gente veio pra cá, uma família recebeu a gente, né? Sim. E às vezes a pessoa chega aqui, né, marido, é recebido por uma família, aí bate o medo, aí você fala, ai meu Deus, será que eu consigo sozinha? Aí fala, deixa eu ficar por aqui. Ou algo semelhante, né? Muitos nem falam, né? Nem falam, só vão ficando. E aí, daqui a pouco, tem um apego emocional, tem um apego... Às vezes é algum familiar, ou é mãe, é pai, ou whatever, sabe? Então, essas situações você tem que tomar muito cuidado. E eu acho que sempre também, se você for receber alguém de fora que tá chegando aqui, cara, pensa com inteligência, né? Pensa com inteligência... Sim. Seja inteligente, eu acho. Seja inteligente. Olha, você sabe como que foi para você chegar aqui, passa o plano para a pessoa, fala, olha, você vai precisar disso, você vai precisar de um carro, você vai precisar daquilo e daquilo, consigo te receber na minha casa por esse tempo aqui, passando disso eu não consigo mais, então se você conseguir se organizar nesse período para você sair assim da minha casa, eu agradeço, porque eu priorizo minha liberdade, minha privacidade, sabe? Eu e Natan, a gente já fez isso. Às vezes as pessoas chegam, como que eu posso ajudar? A gente já fala, não queremos, a gente não quer ajuda, a gente quer
Que você a se nossa organize privacidade. pra... Sim. Exato, é. A nossa privacidade, porque é uma coisa que eu e o Natan, a gente zela, sabe? Como a gente falou, já teve situações que a gente precisou abrir mão disso, mas pra gente é muito precioso. Eu acredito que isso tem que ser precioso para todas as pessoas, todas as famílias, sim. Todas as famílias. Assim, uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é que aqui no Pode Casar a gente trata os temas do ponto de vista que prioriza a família, né? Então, às vezes, muita gente pode escutar a gente falar assim, ah, não, mas eles são, sei lá, ruins ou não gosta de ajudar, e não tem nada a ver, não é isso. Aham. O que eu tô dizendo é assim, você pode ajudar e você pode receber ajuda, mas em ambos os casos você precisa se programar tanto para sair, se você for o que recebe a ajuda, né? E se você for o que ajuda mesmo, para que a pessoa a presença da pessoa ali não comece a te prejudicar, ou mesmo a tua presença comece a prejudicar a família dos teus pais, por exemplo, se você mora no quintal dos teus pais, entendeu? Porque, na real, acho que a tua presença não, mas às vezes você tem uma esposa que não se dá muito bem com a tua sogra ou com o teu sogro, enfim... Os problemas são vários, né? Sim. As possibilidades são muitas aqui para dar problema. Então, se você tem alguma história que você conhece aí, que deu BO ou que deu muito certo, né? Porque às vezes dá muito certo, sabe? Manda lá no nosso direct, lá no podcasar.usa no Instagram. E não deixe de dar o like. Dar o like, se inscrever aqui e clicar lá no sininho para você receber as notificações de todas as vezes que sair episódio novo para você. É isso aí, galera. E se você conhece alguém que vive em algum desses modos que a gente falou aqui, envie esse episódio para essa pessoa, sabe? Às vezes a gente deu alguma dica aqui que pode dar uma luz para essa pessoa resolver essa situação, enfim, né? A gente precisa ajudar as pessoas. Tá certo? Ajudar a pensar às vezes também. Uhum. E aí, marido, a pergunta que não quer calar. Pode ou não pode casar? Pode casar, de preferência com a sua casa. É isso aí, galera. Um abraço. Beijo.